aí, meus amores, tudo bem com vocês? Fala assim, e aí, meus amores? Aí, amores. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para gravar a tag Mamãe de Primeira Viagem. São mais ou menos 20 perguntinhas, então vamos lá? Você trabalha fora ou é dona de casa? Então, eu desde quando casei, eu morava em Belo Horizonte, então lá em Belo Horizonte eu fazia faculdade e trabalhava também. Porém, o que aconteceu? Depois que eu casei, por amor a gente faz muitas coisas, né? Eu acabei abandonando meu curso lá na FUMEC em Belo Horizonte. Então vim morar em Mariana. E aí quando eu cheguei aqui eu não fazia nada, gente. Eu não trabalhava, não estudava. Eu confesso que eu fiquei bem deprimida, porque minha rotina em Belo Horizonte era muito agitada. Era trabalho, faculdade. Quando eu cheguei em Mariana eu não fazia nada. Era só dona de casa. Até que eu consegui entrar na Universidade Federal aqui de Mariana. Praticamente tive que recomeçar meu curso, porque a carga horária aqui era diferente, né? Eu estudava em particular e aqui na Mariana eu fiz na Federal. Mas e meu curso também era integral, então era bem complicado assim para trabalhar, porque o curso era integral, né? E ainda tinha que conciliar a vida de casada, dar atenção pro esposo, etc, né, gente? Que é complicado. Então eu não trabalhava. E aí depois veio o Caleb, né? Então o que aconteceu? Nós planejamos o Caleb, ele veio e tal, e eu optei, já que a gente não tem ajuda de ninguém aqui em Mariana, nós não temos familiares aqui, o que complica muito a situação, então eu optei por ficar com o Caleb, e isso foi em comum acordo meu e do meu esposo, ele super concordou, então eu abri mão dessa minha área profissional no momento para poder ficar com o Caleb e cuidar dele, né? Então assim, eu sou formada em jornalismo, né? Consigo trabalhar em casa, às vezes eu escrevo matérias para alguns sites, né? O próprio blog também, que eu me dedico bastante, né? Mas assim, o que eu queria mesmo era poder trabalhar em casa e que tivesse uma renda excelente, porque eu não gostaria de ter que trabalhar fora o dia inteiro e só poder ver o Caleb à noite, sabe? Isso não ia me fazer feliz. Tanto é que eu optei por ficar com ele porque eu não queria ter que deixar ele numa escolinha desde cedo, desde muito novinho, ou com babá, nada que eu não tenho nada contra, gente, mas isso é, sabe, é pra mim, assim. Eu queria participar integralmente da vida do meu filho, eu queria curtir todas as fases, os primeiros dentinhos nascendo, andando, falando, porque acaba que muitas mães que por necessidade têm que trabalhar fora o dia inteiro, elas sofrem. Eu sei disso porque os meus pais tiveram um colégio por mais de 20 anos em Belo Horizonte. Eu trabalhava com eles nesse colégio, dava aula de dança, trabalhava na parte administrativa do colégio ajudando meus pais. E eu vi o sofrimento de muitas mães que tinham que trabalhar muito cedo, né? Não podia, mal acabou a licença e já começaram a trabalhar. Então elas saíam de casa cedo, trabalhavam o dia inteiro. Tinha mãe que deixava os filhos 7 horas da manhã no colégio dos meus pais e só buscava 7 horas da noite. E eu vi o quanto elas sofriam porque elas não curtiam as principais fases da vida de uma criança, de um bebezinho, né? Os primeiros dentinhos, engatear, falar. Então assim, eu vi esse sofrimento e eu pensava, bom, o dia que eu for ser mãe, eu espero muito não precisar trabalhar para poder me dedicar ao meu filho e curtir ele, assim, em todos os sentidos e curtir muito meu filho, sabe? Então eu optei, foi a escolha que eu fiz, eu não me arrependo. Já estava planejando agora, quando o Caleb completasse 3 anos de idade, e ele completa agora em agosto, eu já estou planejando colocar ele na escolinha meio horário para eu poder voltar a trabalhar. Não sei se eu vou encontrar algum trabalho na minha área, né, jornalismo, que seja somente meio horário, mas eu vou tentar fazer isso e conciliar para que eu não fique prejudicada em relação ao meu tempo com o Caleb, porque eu amo estar com meu filho 24 horas por dia. É trabalhoso? É. Cuidar de criança não é fácil? Não, mas é muito prazeroso você saber que você tá com seu filho, que você está estimulando ele, que você não só fica com seu filho, porque eu não somente olho o Caleb, eu brinco com ele, eu estimulo ele, tanto que o Caleb sabe muitas coisas. Para uma criança de 2 anos e meio, ele já sabe todas as cores, formas geométricas, conta de 1 até 10 em inglês, ele sabe contar de 1 até 40, então o Caleb ele é muito pra frente, porque eu sempre estimulei ele desde novinho, assim. Então acho que isso é muito importante. Se você, mamãe, tem o mesmo privilégio que eu
de poder ficar com seu filho o dia inteiro em casa, então estimule ele, sabe? Faça brincadeiras educativas que vai estimular a criança, vai ajudar no aprendizado. E eu falo que quando o Caleb entrar na escola, vai ser ótimo, porque ele já tá bem adiantado. Eu já ensinei muitas coisas pra ele e eu adoro esses momentos que a gente tem de aprendizado. Então, gente, minha resposta ficou super longa, né? Então, eu atualmente sou uma jornalista dona de casa. Então, segunda pergunta. Você gostaria que fosse diferente? Não gostaria. É lógico que tem horas que dá uma falta, assim, bate aquele peso, tipo, poxa, eu queria ter uma estabilidade financeira, eu queria ter o meu dinheiro, né, fazer o que eu bem entendesse com a minha grana, mas foi a opção que eu escolhi no momento, que é ficar com o Caleb, né, que é cuidar do meu filho integralmente. Então é uma escolha que eu fiz pra minha vida e que eu não me arrependo, assim, jamais. É um privilégio poder estar com ele. Terceira pergunta. Você compartilha a cama com o seu filho? Então, gente, o Caleb, ele dorme já no quartinho dele, no bercinho, desde que ele era recém-nascido. Com 10 dias de vida, ele já foi pro quartinho dele e dormiu no berço, que o povo ficava chocado. Nossa, que absurdo! Mas é tão novinho, você já deixa no quarto dele? Sim. Eu deixei ele desde cedo no quartinho, que já era pra ele acostumar com o ambiente dele, com o quarto dele, com o bercinho, sabe? E eu usava babá eletrônica, né? Era o que me dava uma certa segurança. Eu ficava olhando, eu nem dormia direito praticamente, porque eu não consigo. Meu sono sempre foi leve, pra falar a verdade. Então, assim, com a babá eletrônica era ótimo, porque eu via se o Caleb mudasse o lado a posição de dormir, a babá eletrônica já apitava. Então, assim, facilitou muito, né? Então ele dorme no quartinho dele, desde novinho. Ele só compartilha a cama com a gente os dias que ele tá mais doentinho, né? Que tá chatinho, aquela fase que às vezes os dentinhos estão pra nascer e fica com febre, né? Ou então, igual o Caleb teve uma virose mês passado bem fortinha, e veio gripe, veio virose, era vômito, diarreia, era tudo. Então a criança fica muito enjoadinha. Então, quando ele está nesses momentos dele, eu prefiro deixar ele dormindo com a gente, sabe? Porque eu me sinto mais segura caso ele precise de mim de madrugada, né? Às vezes, nós que somos mães, a gente tem aquela mania. Às vezes a criança está sentindo alguma coisa, você tem medo dele estar dormindo ali no berço e você não tá vendo, né? Então, os dias que ele tá bem doentinho, né? Aí eu prefiro que ele durma com a gente, porque eu posso olhar mais de pertinho. Quarta pergunta. Um produto de bebê que você não vive sem? Nossa, gente, um produto de bebê que eu não vivo sem? Ah, gente, nossa, é difícil. Um produto de bebê que eu não vivo sem. Se tem uma coisa que eu uso no Caleb desde que ele é recém-nascido e eu não consigo deixar de usar, todo santo dia ele usa, porque ainda mais agora nessa época de frio aí que eu passo mês nele, é o creme hidratante da Johnson & Johnson que eu uso, ou da Natura. São pra mim os melhores hidratantes corporais para bebê que existem. Quantos filhos vocês pretendem ter? Então, antes de ter o Caleb, eu sempre pensava em ter 3 filhos. Gente, eu sonho com aquela casa grande, aquela mesa de café da manhã, mesa de almoço e jantar cheio, crianças chamando, mamãe, e aquela falação toda. Então eu sempre quis ter 3 filhos, né? Mas é lógico que depois que a gente é mãe pela primeira vez, a gente vê a realidade, né? A gente vê que ser mãe é maravilhoso, sim, mas não é nenhum conto de fadas também, não é mesmo? Então, assim, é muito complicado, né? Tudo, porque tudo de criança, né, gente, o investimento é alto, querendo olhar, assim, questão financeira, então é tudo muito caro, né, escola é caro, e tanto de fraldas que a gente gasta, alimentação, então é bem complicado. Eu ainda continuo com essa vontade de poder ter 3 filhos, mas isso tá nas mãos de Deus, é Ele quem decide, tá? Meu esposo gostaria de ter apenas mais um filho, e ele queria muito uma menininha pra gente poder ter um casal. Eu também ia achar muito fofa, também iria adorar. Então, assim, se eu tiver mais um filho, vou estar feliz do mesmo jeito, tá? Mas é lógico que se eu puder ter a oportunidade de ter mais 2, eu vou ficar muito feliz. Então, sexta pergunta. Já teve uma noite a sós para passear com o marido? Então, já tive, mas assim, raríssimas vezes, tá, gente? Porque, igual eu disse pra vocês,
Nós moramos em outra cidade, né? Então, longe dos nossos familiares, nós não temos ajuda de ninguém. É lógico que eu tenho as minhas amigas aqui na cidade, que de vez em quando quebram um galho pra mim, né, amiga? Né, Val? Quebra um galho, assim, quando a gente precisa, mas não é sempre, né, gente? Porque minhas amigas também têm a vida delas, então é meio complicado. Então, pra falar a verdade, a gente consegue ter um momento a sós, assim, eu e meu esposo, quando a gente vai pra Belo Horizonte. Porque aí lá tem os meus pais, tem os pais dele, então se a gente precisar sair no cinema, sair pra jantar, lá a gente tem com quem deixar o Caleb, né? Eu posso deixar o Caleb com os meus pais, com os pais dele, por exemplo. Mas aqui em Mariana é bem restrito, né? A nossa rotina diária é eu, ele, meu esposo e o Caleb, só nós três. Não temos muita ajuda, assim, então é bem complicado. De vez em quando, eu lembro que aqui em Mariana, a última vez que eu pude ter um momento a sós com meu esposo foi ano passado, no Dia dos Namorados, sério, gente, que eu consegui uma amiga minha pra olhar o Caleb pra gente sair pra jantar, e foi bem assim, e mesmo assim nem foi um big passeio demorado, foi bem rapidinho. Pergunta: qual o programa favorito do seu filho? Ou atividade ou brinquedo? Então, gente, o Caleb tá com 2 anos e meio, então agora ele, como se diz, ele já está interagindo mais, né, com as coisas, ama desenhos animados. Então, assim, programas, né, falar somente um é complicado, porque o Caleb tem vários programas favoritos. Desenho animado que ele ama, ele é fascinado, é o Pocoyo. Ele adora o Pocoyo. Super Rings também, que é de uns aviãozinhos, ele adora esse desenho. E programa, ele ama o Mr. Maker, aquele que fica ensinando a fazer dobradura, artes. Então ele ama esse programa, ele nem pisca quando tá passando Mr. Maker. Mr. Maker. E agora atividade, sim, nossa, Caleb ama colorir, ele ama ficar desenhando, pintando, a gente faz uma bagunça aqui em casa, ele ama brincar com massinha de modelar. Confesso que nós mamães aqui não gostamos muito, porque faz uma meleca pela casa, né? Mas Caleb ama mexer com essas coisas, massinha de modelar, e tinta, e ficar pintando, lápis de cor, ele ama essas coisas. E ele gosta muito de brinquedos que exigem mais um pouco de concentração, tipo quebra-cabeça, aqueles legos grandes, assim, de ficar montando. Ele gosta bastante de brinquedos assim. Então é isso. Então, próxima pergunta. Diga uma coisa que comprou antes de ter seu filho e nunca usou. Gente, eu nunca usei o canguru. Acreditem se quiser, compramos o canguru porque eu achei que ia facilitar a minha vida, eu achei que eu ia super usar e que eu ia adorar o canguru, mas eu confesso pra vocês, né, bobeira de mamãe de primeira viagem, quando o Caleb nasceu ele era muito miudinho, gente, mas muito miúdo mesmo, assim. Então, assim, eu tinha coisas loucas, né, minhas, eu tinha medo de colocar o Caleb naquele canguru e de repente meu filho poder cair do canguru, sério. Próxima pergunta. Comida favorita do seu filho? Gente, Caleb ama arroz, feijão, batata frita e ovo. Ele é fascinado com ovo frito, ovo cozido, ovos mexidos, omelete, tanto faz. Ele ama ovo, gente. Isso ele puxou, acho que da mamãe e do papai, que nós também amamos um omelete, um ovo frito e vai. Então, acredito que essa seja a comida preferida dele. E ele também ama muito chocolate. Caleb é uma formiga, gente. Nossa, falou que é doce. Meu filho ama chocolate. Próxima pergunta. Peso antes da gravidez. Quanto ganhou na gravidez e quanto perdeu depois da gravidez? Bom, então, vamos lá, vamos explicar pra vocês. Antes de ter o Caleb, gente, eu era muito magrinha mesmo. E eu casei com 47 quilos. E assim, eu fiquei um bom tempo da minha vida tendo esse peso, 47 quilos. E não era porque eu fazia dieta e nem tinha essas cismas, essas neuras, nem nada. Era meu biotipo, era genética, eu era magrinha e eu comia muito. Só que eu nunca fui assim de ficar comendo muita besteira, entendeu? Eu gosto mesmo de comida, gente. Arroz, feijão, saladinha, carne. Isso é que eu gosto, é comida. É fazer as minhas refeições completas. Café da manhã também completo, com pão, café com leite. Tudo que eu tiver direito. Eu gosto, sempre gostei de me alimentar assim, né? Então assim, eu comia super bem.
mas não engordava. E eu também dava aula de dança. Eu dei aula de dança durante 9 anos. Então isso me ajudava muito também. Eu não fazia outra atividade a não ser dar aula de dança. Eu não fazia academia, não fazia nada. Nunca tinha entrado numa academia na minha vida pra fazer musculação, sério. Então eu casei com 47 quilos. E aí depois, antes de ter o Caleb, aí depois de mais ou menos 2 anos de casada, eu consegui dar uma engordadinha. Porque assim que eu casei, aí eu entrei numa academia pra malhar um pouquinho e ver se eu ganhava massa muscular, né? E aí dos 47 eu passei pra 50. E realmente, quando eu tinha 47 quilos, pra minha altura, eu tenho 1,68 m, eu estava abaixo do meu peso. Então todo médico que eu ia falava que eu tinha que dar um jeito de engordar porque eu estava abaixo do meu peso. Inclusive tinha médicos que achavam que eu até não me alimentava bem, mas eu alimentava assim, mas eu só não engordava, né? E eu tinha uma facilidade assim imensa para perder peso, gente, imensa. Entendeu? Ganhar que é bom, na época eu não ganhava, mas perder eu perdi assim, ó, no piscar de olhos, sabe? Então assim, quando eu engravidei do Caleb, eu tava com 50 quilos, né? Tava bem magrinha ainda, porque eu lembro que os médicos diziam que pra minha altura eu tinha que ter entre 55, entre 53 e 57 quilos pra minha altura, entendeu? E aí eu tinha 50 quilos quando eu engravidei do Caleb. E aí meu obstetra falou que eu poderia engordar até 12 quilos. E eu confesso pra vocês que eu fiquei em pânico. Eu falei, nossa, gente, engordar 12 quilos pra mim é muita coisa. Eu não queria engordar 12 quilos, né? Ele falou que até, né, gente? Não engordar 12, mas até 12 quilos. Então assim, eu fui uma grávida saudável, eu fazia hidroginástica, eu cortei a musculação sim na época que eu tava grávida do Caleb. Eu não quis fazer musculação porque eu queria evitar qualquer tipo de atividade que pudesse, né, transformar em um risco depois, então não quis. Então eu fazia hidroginástica e tinha uma alimentação saudável. Eu comia de 2 em 2 horas e comia muitas frutas, muitos legumes, fazia as refeições certinhas, né? Não passava muito tempo com fome, porque isso é ruim. Então eu engordei 6 quilos na gravidez, tá? Graças a Deus, engordei 6 quilos. Minha barriga era muito pequenininha, tanto que tinha gente que nem sabia que eu tava grávida, porque eu usei as minhas roupas normais até o final da gestação, calça jeans, blusa. Eu comprei pouquíssimas roupas de grávida, assim. Às vezes eu comprava mais um vestidinho, mais soltinho e tal, mas calça jeans eu usei até o final, blusa eu usei até o final. Eu não precisei mudar muito meu guarda-roupa por conta disso. Minha barriga era muito petitinha, gente. Então assim, e o Caleb nasceu muito pequeno. Tanto que eu sofri até preconceito dentro de fila de banco, de loja, porque eu ia pra fila preferencial. Já tava lá com tipo 5, 6 meses de gestação, mas minha barriga era minúscula. Então dependendo da roupa que eu tivesse, nem aparecia, sério. E tinha gente que me xingava na fila, me chamava de folgada e tudo mais, e por aí vai. Pra vocês terem ideia, até a gerente uma vez do banco me xingou, foi super mal educada, perguntando o que eu tava fazendo na fila de prioridade. E eu simplesmente falei, eu estou grávida. E a mulher ainda riu da minha cara debochando, achando que eu estava mentindo. Eu tive que tirar da bolsa o exame e comprovar pra ela que eu estava grávida. Eu achei isso um absurdo, gente, porque eu acho que as pessoas têm que respeitar, porque não é toda grávida que vai ter aquele barrigão gigantesco, né? Isso vai do biotipo de cada mulher. Umas vão ter uma barriga gigante, outras vão ter uma barriga razoável, outras vão ter uma barriga super pequenininha como eu tive, né? Então era bem chato isso, era bem estressante, assim. Então eu engordei 6 quilos na minha gravidez, né? E aí depois que o Caleb nasceu, realmente eu desinchei depois de uns 10 dias, você vê que aí minha barriga já foi voltando normal e tal. Mas eu tava retendo muito líquido, então eu tive que fazer drenagem linfática pra ajudar um pouquinho. E igual eu falo, os hormônios mudam completamente depois da gravidez, porque a facilidade que eu tinha antes em perder peso, gente, agora eu não tenho mais. Embora eu já perdi os meus 6 quilos de gestação. Mas hoje eu estou com 55 quilos, porque eu ganhei de massa muscular, gente, massa magra, tá? Que eu ganhei na academia. Então o que eu tive na gravidez eu perdi, mas ganhei 5 de novo, mais de massa boa, massa muscular. Que aí depois que eu parei de amamentar, o Caleb e tal, aí eu comecei uma rotina bem assídua na academia, que é a musculação, a aeróbica, que é a aula de zumba, o spinning, o jump. Então são essas coisas que eu faço. Então hoje eu tenho 55 quilos. Próxima pergunta, férias dos sonhos com o seu filho. Gente, eu sonho em levar o Caleb pra Disney, porque quem me conhece, ó,
Vocês já estão vendo, eu sou fascinada com a Disney, com o Mickey e os personagens todos. Então assim, o Caleb também adora o Mickey. O aniversário dele ano passado foi do Mickey. Então eu sonho, gente, em levar ele pra Disney. Só que eu acredito que eu tenho que esperar ele crescer um pouquinho mais, porque agora ele tá muito pequenininho, eu acho que ele não vai aproveitar muito a viagem. Então é melhor ele crescer um pouquinho, porque ele vai ficar deslumbrado e vai aproveitar, vai poder brincar em muitos brinquedinhos. Então é pra Disney. Próxima pergunta. Férias dos sonhos com seu marido. Ah, gente, então... Em 2002, eu tava até grávida do Caleb de 3 meses. Eu e meu esposo, nós fizemos um tour pela Europa. Então eu fui pra Paris, para Itália, Veneza, Milão e Roma. E fomos pra Portugal, Lisboa, Guimarães e Suíça, Lucerna. E foi uma viagem espetacular. Eu sonhava em conhecer esses lugares. Porém, nós não estávamos sozinhos, tá? Nós viajamos com minha sogra e o avô do meu esposo. E sim, eu sempre quis conhecer esses lugares a sós com meu esposo. Então acho que uma viagem dos sonhos que eu gostaria muito de fazer com ele e voltar para esse lugar encantador. Então, gente, eu sonho novamente voltar em Paris com meu esposo, mas dessa vez a sós. Fazer uma viagem bem linda e bem romântica. Como sua vida mudou depois que seu filho nasceu? Ah, gente, tudo muda, né? Pra começar, as noites de sono. Minhas noites de sono mudaram por completo. Antes eu tinha uma noite completa de sono, sem interrupções. E agora não existe mais isso, embora eu não possa reclamar. Porque o Caleb, desde que era pequenininho, ele sempre foi um bebê muito bonzinho, assim. Ele dormia a noite toda. Às vezes que ele acordava pra mamar, alguma coisa assim. Ainda ele dorme a noite toda, mas tem dia que ele me acorda algumas vezes que até ele tá custando a dormir. Mas mesmo assim, então acaba que todo mundo fala assim, ah, aproveita que quando seu filho dorme pra você poder dormir e descansar, tá? Só que aí eu falo, a gente tem outras coisas pra fazer, por exemplo, tá gravando pro blog, pro canal, tá escrevendo matéria pro blog, então assim, são coisas que eu tenho que aproveitar e fazer quando ele está dormindo. Então não necessariamente eu vou conseguir dormir toda vez que o Caleb dorme, tem dia que ele dorme cedo, eu ainda tô fazendo algumas coisas, até da casa mesmo, então é mais complicado. Então mudou tudo, gente, mudou minhas horas de sono. A sua rotina muda, porque antes você tem uma rotina pra você. A partir do momento que você é mãe, a sua rotina é pro seu filho. Eu falo, é uma mudança radical na nossa vida, porque você passa a deixar de olhar somente pra você e você sabe que tem um serzinho ali que depende totalmente de você. Mas também mudou tudo pro melhor. Termine a frase. Meu coração derrete quando... Ai, gente, meu coração derrete por várias coisas, mas... ele derrete quando o Caleb dá aquele sorriso maravilhoso que ele tem e diz, mamãe, eu te amo. Gente, isso não tem coisa melhor. Não tem preço que pague isso, seu filho virar pra você e dizer que te ama. O coração derrete quando ele fala isso, e aquele sorriso dele escancarado e gostoso, delicioso. Não tem preço que pague. Você fala assim, nossa, eu tô exausta. Chega no final do dia e fala, tô exausta. Eu já arrumei casa, fiz isso, fiz aquilo. Quando você escuta isso, seu filho falando que te ama, gente, é muito gratificante, mas muito mesmo. Próxima pergunta. Produtos favoritos de maquiagem e pele. Bom, maquiagem, gente, eu já usava, né? Mas depois que o Caleb nasceu, 2 produtos que eu não fico mais sem de jeito nenhum. É a base, claro, né? Porque antes de ter o Caleb, eu ainda podia ter, assim, como se diz, a coragem de sair de cara lavada na rua. Podia, porque eu nem tinha olheiras direita, né? Então não saía. Passava só um protetor solar e saía na rua, com as minhas sardas e tudo mais. Mas depois, gente, que eu me tornei mãe e tive essas olheiras terríveis, tenebrosas, então eu não vivo mais sem base e corretivo, gente. Corretivo tem que ter, sabe? Tem que ter. Então, assim, até pra ir na padaria eu passo corretivo, porque é complicado, gente, sabe? E pra pele, 2 coisas que eu não fico sem de jeito nenhum é o protetor solar, né? Mas a gente tem a pele muito clarinha, assim,
né? Todo mundo tem que usar protetor, né, gente? Mas eu falo que nós que temos essa pele mais clarinha, a gente sofre muito. Porque se eu sair da rua um dia e esquecer o protetor, tiver um dia ensolarado, eu volto igual um pimentão pra casa, assim, toda rosa. Então é bem complicado. Então eu não fico sem protetor solar. E agora, né, gente, que eu estou perto dos 30 anos de idade, acreditem se quiser, eu uso também aqueles creminhos anti-sinais, né, gente? Pra dar uma ajudada aí, pra não cair tudo, não vir muito pé de galinha, muita ruga, então a gente tem que, né, dar uma ajudadinha. Então é isso, esses são os meus produtinhos favoritos. Fraldas fashion, sim ou não? Bom, minha opinião, acho desnecessário, sinceramente. Eu nunca usei no Caleb e nunca tive vontade não, sabe? Porque ele já usava roupinhas tão bonitinhas e tão fofas, então assim, acho desnecessário. Porque fralda comum já é cara, já é um absurdo, a gente gasta horrores por mês quando eles estão usando fralda. Imagina essas fraldas fashion, quanto que deve custar, né? Então, pra mim, não foi desnecessário e eu não usei no Caleb. Você sempre quis ter filhos? Sempre, gente, desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente, eu era louca pra ser mãe. Minhas brincadeiras de criança era sempre falando que eu era mãe ou que eu tava grávida, então eu sempre sonhei com isso. Quando eu era adolescente, esse meu instinto maternal só foi aflorando, aflorando, aflorando e nunca saiu de mim. Então eu sempre quis ser mãe, era o meu maior sonho. Qual a melhor parte de ser mãe? Ai, gente, nossa, tem tantas, mas uma delas é você saber que Deus te agraciou e Deus te deu o privilégio de poder 9 meses carregar um ser tão puro e tão ingênuo dentro de você, e que depois disso ia ser o ser que você mais vai amar pro resto da sua vida, sabe? É o ser por quem você vai lutar, é o ser por quem você vai brigar, é o serzinho mais fofo do mundo por quem você vai virar uma leoa quando tiver que virar. Então, assim, é muito gratificante poder ser mãe, sabe? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado esse privilégio, porque eu sempre sonhei em ser mãe e hoje eu tô podendo realizar esse sonho. Então, assim, é graças a Deus mesmo que eu realizei esse sonho de poder ser mãe do Caleb. Então, a melhor parte de ser mãe são todas as partes boas juntas. Bonito. Olá, meus amores! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então, fala assim, oi, mamães! Oi, baby! Não, fala, oi, mamães! Oi, baby! Fala assim, oi, mamães! Oi, baby! Oi, mamães! Oi, baby! Fala assim, beijo, vovó! Beijo, vovó! Beijo, tio! Beijo, tio! Beijo, vovô! Beijo, vovô! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem? Aí, Semeca, tá amanhã. E aí, meus amores? E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Amores, Ai, amores. tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Estou aqui pra gravar a tag Mamãe de Primeira Viagem. Ficou curiosa? Quer saber quais são as perguntinhas? Então, vem comigo! Vem comigo. Isso, meus amores. Fala. Então é isso, meus amores. Então é isso, meus amores. Amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá um curtir aí pra gente. Dá um like aí no vídeo. Se inscreva no meu canal que tá logo aí embaixo, tá bom? Pra ficar por dentro dos novos vídeos, das novidades, tá bom? Então não se esqueça de acessar os meus blogs, Glacê Baby, Glacê com Pimenta e Casar é Bom. Então, um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Dá tchau, amor! Tchau. Ah!